Bem-vindo de volta ao Comente Podcast. Hoje é um podcast muito especial, diferenciado. Faz tempo que a gente não faz um só entre nós, né, meu amigo? Verdade, hein? Mais uma oportunidade de a gente bater esse papo aqui, firmeza, esse papo de progresso, de educação, de autoconhecimento. Já vamos pedir pra galera aí compartilhar, joga no grupo da família, no grupo do futebol, nos amigos. Pode ter certeza que tem bastante pessoas que precisam receber essa mensagem. É isso aí, vamos para cima. Obrigado a todos os ouvintes, todos os participantes aí que têm comentado os nossos conteúdos. Isso é muito importante e fortalece bastante o nosso projeto. Com certeza. Fica aqui o nosso agradecimento. Peço para vocês, sempre que puder, comentar, compartilhar. Isso ajuda bastante a mais pessoas a terem acesso a esse conteúdo. Meu amigo, nós vamos falar do seu projeto. Eu quero que você compartilhe aí com a galera. Fala pra gente como que surgiu a Mais Renda. Mais Renda, legal. Hoje, nosso episódio, a gente tem essa tocada, né? A gente tem essa proposta de falar de investimento, de vida rica, de você se preparar para o futuro, de autocuidado. E esse autocuidado, às vezes, a gente liga ele somente ao propósito de você cuidar da saúde. Mas se a gente olhar no fundamento, né, o fundamento da vida, a gente tem que ter uma relação muito bem harmoniosa entre corpo, alma e espírito. E eu acredito que todo propósito, todo interesse nosso na vida tem que ter esse elo, essa sinergia, né? E ao longo da minha construção de carreira, eu percebi que alguns elos não estavam tão eles não estavam tão ligados ao meu propósito assim de felicidade, de contentamento, principalmente na forma que eu vinha tocando a minha vida profissional, Gui. Eu já estava bem assim sobrecarregado, me sentindo improdutivo, até incompleto, e eu precisava ressignificar os rumos ali da minha vida, fazendo algo que realmente eu pudesse entregar mais. Foi quando eu decidi sair do meio, né, privado, onde eu atuava ali no empresário, cuidando de empresas, né, trabalhando dentro de empresas, para abrir o meu negócio. E aí nasceu a Mais Renda, que é a empresa que hoje tem uma proposta de curar alguns tipos de dores, né? A gente tem uma atuação bem ampla, voltada para orientar, para trazer clareza em relação a quem quer ter uma vida organizada financeiramente, a quem quer investir com segurança e com estratégia, também com uma visão de buscar ensinar as pessoas um processo de ensino-aprendizagem em relação à vida financeira. Eu também ajudo, além de pessoas, também empresas, né, a se organizarem. Então, a Mais Renda atua ajudando empresas, empresários, a pessoa física, o indivíduo em particular, casais, né? Tem adolescentes que ingressam no desafio de querer entender. Eu também dou essa consultoria. E também tem uma atividade hoje de ghostwriter, que é onde eu auxilio escritores no processo produtivo para quem quer escrever um livro, para quem quer lançar algum livro. Eu também faço esse processo como produtor. E também mentorias para quem quer operar no mercado, principalmente em operações ali de swing trade, conhecer leitura de gráfico, conhecer de mercado em geral, Brasil e exterior. Esse é um dos viés, né? Sensacional, meu amigo. Você comentou algo muito importante, que é dar clareza, né? Quando eu era pequeno, eu sempre estudei em escola pública e nunca tive educação financeira. Hoje é um tema que está em referência, então você vê muitas pessoas aí procurando o conhecimento, até mesmo para criar uma estrutura ou uma base, né, mais sólida. Então eu acho que você comentou que você atende adolescentes também, então a gente vê esse cenário mudando, né? A gente não via isso quando eu era jovem, a minha preocupação era outra, e a gente vê jovens
se preocupando com o seu futuro, né? Isso é muito importante. E aí você comentou também sobre swing. Aí o swing é mais voltado para ações, né? Para quem não conhece, eu já atuo há uns 3 anos, a gente está nessa parceria, né? Então eu conheço um pouco desse mercado, não tanto quanto você é um especialista, mas comenta um pouco pra gente o que é ações, o que é fundo, o que é renda fixa, o que é renda variável. Legal. Quando nós falamos de investir, né, a gente precisa entender assim, primeiro eu ganho, primeiro eu estou ali na minha fase produtiva, eu estou vendendo um serviço, eu estou vendendo a minha hora, estou trabalhando para alguém e eu recebo ali o meu dinheiro, né, a minha renda, o meu salário, ou pela venda do produto. E aí o que eu faço com esse dinheiro? Eu administro ele e eu posso determinar uma parte desse dinheiro para investir. Quando você fala de investir, você tem inúmeras formas de investir. Você pode investir produzindo algo para vender e você pode também inserir esse capital, a gente chama de capital ou aporte realizado, que é esse dinheiro que você está determinando, para investir na prateleira da renda fixa ou renda variável. O que é essas prateleiras? São prateleiras que contêm produtos ali variados que você tem características específicas. Na prateleira da renda fixa, você já tem, né, o sentido intrínseco que fala fixa. Por quê? Você já olha para o produto e ele já diz para você o quanto ele vai te remunerar. É como se você falasse assim para mim: Marconi, você quer investir em cabeça de gado? Se você me der R$1.000, no final de 12 meses eu vou te devolver 1.500. Pô, legal, isso é uma renda fixa. Porque você já está falando para mim o quanto você vai me remunerar. E eu vou aceitar. Ah, Gui, mas quais os riscos? Ah, o risco é se vier uma peste, esse gado morrer, aí nós vamos perder. Eu posso até te devolver parte, mas talvez vai ser num período mais alongado, né, para você não ter um prejuízo, vamos dizer assim, um sinistro total do teu investimento. Geralmente a escolha desses tipos de investimento está relacionada ao perfil da pessoa também, né? Isso. A primeira etapa do processo de você se tornar investidor é entender o teu perfil. Ele vai ter uma relação bem ampla que diz respeito ao teu momento de vida, ao teu nível de conhecimento e a tua relação emocional com o dinheiro. Por quê? Será que você está disposto a de repente ouvir, né, do mercado que aquilo onde você colocou o teu dinheiro está sofrendo uma variação? No caso seria o seguinte, vamos fazer uma comparação aqui. O mercado de bolsa é onde as empresas se cadastram, a gente fala que é abrir IPO. As empresas se cadastram no mercado, é uma empresa de capital aberto, e eu posso me tornar investidor dela, ainda que minoritário, comprando uma cota apenas. Tem empresas que a cota custa R$10, mas eu estou comprando hoje uma cota que custa R$10, e por N motivos, essa cota varia. Então amanhã, no dia seguinte, ela pode estar valendo R$9, R$8, R$5. Imagina só, ela cair 50%. O teu emocional para olhar isso não significa que você está perdendo dinheiro, mas você tem, a gente fala que é estômago, né? Você tem estômago, você tem entendimento que isso pode acontecer e qual é o risco que está atrelado ou uma situação onde esse ativo ou essa empresa entra em falência e você perder todo o seu capital. Então essa é a relação. E isso, quando a gente fala de ações, é renda variável. Por quê? Você está investindo em empresas. Empresas, ela é um organismo. Ela é uma empresa porque ela, dentro do seu organismo empresarial, ela está vendendo serviço, produto, ela está negociando, ela tem uma correlação política, ela tem uma correlação, às vezes, com situações cambiais, com guerras. Então, tudo isso mexe os preços. Então, você tem que ter uma análise apurada dessa empresa para você saber onde você está colocando o teu dinheiro, para você ter um estudo de perspectiva de quanto tempo e o quanto ela vai te remunerar. Então, isso é renda variável.
Renda fixa você já sabe o quanto vai te dar, e a renda variável pode variar. Pode ser que tenha uma valorização ou pode ser que tenha uma desvalorização. O risco da renda fixa ele é bem baixo comparado à variável. Depende. Existem produtos da renda fixa que são de elevadíssimo risco. Por quê? Se você pegar exemplo debentures, onde empresas emitem dívidas para o mercado, acontece muito em construtoras. Sim. Ela emite uma debenture, uma dívida, que são títulos que eu posso comprar. Eu vou comprar R$1.000 dessa debenture. E ela me promete lá no final da obra me devolver isso corrigido. Sei lá, Selic mais o IPCA. É interessante essa remuneração fixada que ela quer me dar. Só que, se o empreendimento não for bem, se não vender essa obra, esse projeto, e entrar numa situação de falência, de ruptura, eu posso perder todo esse dinheiro, ou a maior parte dele. Existe também os CDBs, que são certificados de depósito bancário, onde você está emprestando para o banco, porém, esse título, esse certificado, ele está dizendo que ele vai te pagar tanto. Só que esse banco ele é de elevado risco. E ele entra numa falência. Por quê? Esse dinheiro ele está emprestando por um correntista. Se existir uma inadimplência em escala e o banco não consegue te remunerar e não for um título que está ligado a um FGC, que é um Fundo Garantidor de Crédito, você pode perder o teu dinheiro também. Caramba. Então existe risco, sim. Mesmo na renda fixa. Não tem a correlação de renda fixa menos risco. Eu imaginei que a renda fixa teria menos riscos comparado à ação. Outro risco atrelado a esses produtos de renda fixa, que muitas vezes as pessoas acham que é o mais seguro, é a marcação do mercado. Por quê? Exemplo, se você pegar um título hoje pré-fixado de 3,5% de IPCA, mais 6% ao ano. Só que, se eu olhar no longo prazo as medidas políticas que estão sendo aplicadas, e eu já vejo que a projeção é que uma Selic vai chegar em 13% e um IPCA vai chegar a 4,5%, você concorda que esse título pré-fixado ele não vai me remunerar acima nem da inflação e nem da Selic? E ele vai sofrer uma marcação de mercado? Aí o que acontece lá no final, a remuneração é menor. Eu estou perdendo para a inflação. Então o risco é muito grande. E nós estamos nesse momento, Gui. Nós estamos num momento que a gente já está projetando igual agora, no momento que a gente está gravando esse conteúdo, nós tivemos uma reunião do cupom ontem, foi para 11 e pouco a Selic. Então quer dizer, nós não estamos em crise de pandemia, nós estamos num cenário de inflação de pandemia. Então tem que tomar cuidado o que você escolhe na renda fixa também. A gente tem várias referências de influenciadores, né, que falam muito sobre renda variável, né, ações, fundos imobiliários. Você mesmo já até escreveu um livro, né, de investimento que fala muito sobre ações e fundos, né? O Milionário de Amanhã começa hoje. E lá você fala sobre ações, fundos, investimentos. Para um iniciante que está começando agora, imagine aquela pessoa que consegue guardar, ele já tem a sua reserva de emergência garantida e ele começa a guardar, ele consegue guardar R$300 por mês. Como seria essa distribuição? Interessante, inclusive... Olhando para o objetivo de todos, desculpa te cortar, né? Que o objetivo de muita gente que é chegar no seu primeiro milhão. Sim. É interessante a tua pergunta, inclusive você participa desse primeiro livro, onde tem um prefácio, sim, que é escrito pela sua autoria. Também agradeço a sua participação, né, nesse projeto. Esse projeto ele é desafiador, porque antes de eu falar e responder a sua pergunta em relação a onde investir, a gente precisa tratar um ponto que é extremamente importante. Para todas as pessoas que querem começar a investir, o maior desafio a qual ela tem que se aplicar e investir é na mudança de mentalidade.
Esses últimos dias eu fiz um trabalho em torno de um assunto para publicar o seguinte pensamento, que é o pensamento do americano. O pensamento do americano é um viés onde primeiro ele exerce o autocuidado e depois ele trabalha nas prioridades secundárias. E aí ele tem uma filosofia que se chama Pay Yourself First. O que significa isso? Pagar-se a si mesmo. Por que eles são primeiro mundo? Porque eles têm cultura. O que envolve essa cultura? Uma série de valores, de comportamentos. Nós temos hoje um pouco mais de 2,5% que investe em renda variável. Em investimento geral, já estamos chegando a 5%. Mas em renda variável, principalmente ali voltado em ações e fundos imobiliários, 2,5% da população brasileira. É nada. Então, se você não mudar essa mentalidade, a grande maioria dessa população brasileira não vai ter essa mudança estrutural para alcançar o seu primeiro 1 milhão. E aí nós temos várias etapas primárias, desde a sua reserva de emergência, que seria no mínimo lá 6 meses do custo fixo, até mesmo uma liberdade financeira, que é você receber de renda passiva remunerações ali dessas empresas, desses ativos, por meio de juros de capital, dividendos, aluguéis, royalties, que seja, você recebeu o suficiente para bancar a sua vida. O que você deve fazer, pensando nessa estratégia? O livro ele entrega a seguinte proposta: R$300 durante 30 anos. Por que 30 anos? É muito comum você fazer uma aplicação ali dentro do setor imobiliário, na compra, né, numa aquisição de um imóvel, um financiamento de 30 anos. R$300 todos os meses. Se valorizar 1% ao mês, você atinge mais de 1 milhão ao longo de 30 anos. Por que essa expectativa também? Porque nós sabemos que você contribui para o INSS a vida toda e lá no final você continua com um patrimônio zero, porque ele não te remunera e não te devolve nada. Você vai, numa possibilidade, receber o salário que ali está conferido de acordo com o que você contribuiu. Que nós sabemos que hoje é uma previdência privada que já está colapsada, que já não consegue sustentar aposentados e pensionistas no momento atual. Imagina no futuro. Então, o que eu faria com esses R$300? Se você já tem a sua reserva, como você deu o exemplo, Gui, eu colocaria ali R$100 em ações, R$100 em fundos imobiliários e R$100 ali na renda fixa. Eu trabalharia dentro dessa visão. R$100 fundos imobiliários, R$100 em ações e R$100 em renda fixa. E iria fomentando isso. E trabalhando o máximo possível para aumentar essa capacidade do aporte. Porque o que vai antecipar esse enriquecimento é pôr mais dinheiro. Sim, ganhar mais para poder investir mais. Então o que vai te fazer rico não é o mercado de capital em si, é você ter uma fonte de renda. Sim. O mercado é a forma inteligente de você alavancar, de você multiplicar, de você crescer a geração de renda passiva e você ter várias fontes de renda. Imagina, você pode ser sócio de várias empresas e ter várias fontes ali para você. O ideal seria também você pegar esse rendimento que você recebe mês e reinvestir, né? Então, imagine que no 5º ano, você não vai colocar só os 300. Lógico, se você conseguir aumentar o seu poder aquisitivo, né, sua geração de receita, e conseguir investir mais, é 300 mais rendimento, mais do que você vai conseguir. Exatamente. Então pode ser que esse prazo até reduza. Sim, a gente pode fazer a seguinte conta. Se você acumulou R$10.000, você já tem em torno quase de R$100 por mês de renda passiva. Hoje você consegue o quê? De repente pagar um happy hour por semana? Pagar uma conta de energia, de água, dependendo? Pagar academia? R$100. Com 10 mil. Já está ali próximo de 1%, dependendo da classe de ativo que você tem. Então, aí se você pega os 300 mais R$100 que você está recebendo, já é 400. Ou 380, 370, vai variar. Então você vai virando uma bola de neve. Então, com certeza, se você reinvestir esse dividendo, você acelera o processo. Sim, sensacional. E aqui a gente entende que é importante investir, né?
Se você trabalha para alguém, não tem problema algum. Se você empreende, você também consegue gerar a sua receita. O foco é você conseguir ganhar mais do que gastar para que esse dinheiro sobre, né, e você tenha uma estrutura. Sensacional, meu amigo. E vamos para as dores do seu negócio, né? Você disse que as pessoas que precisam, que buscam o enriquecimento a longo prazo, ela tem que começar por ela, né? Primeiro, esse desenvolvimento tem que ser pessoal para que ela consiga projetar isso nas suas outras bases, né? Seja espiritual, pessoal, profissional e por aí vai. Qual é a sua maior dor? Qual a maior dor seja ela atuando em pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Que você também presta consultoria para empresas. A minha maior dor hoje que eu encaro é o processo de ensino-aprendizagem, que está muito relacionado a uma programação neurolinguística, basicamente, que é essa questão que vai envolver toda a mentalidade. Uma vez que você adquiriu muitas crenças ao longo da sua infância, adolescência, pelo meio que você está inserido, que vai envolver ali o círculo de amizades, a relação educacional dos pais, né, a cultura regional, a própria mídia, né, a televisão, tudo isso te gera uma prateleira de conhecimento, ou te limita dentro de uma prateleira de conhecimento, que você, quando começa a se deparar com esse universo de possibilidades, isso te gera medo. E sem dúvida nenhuma, esse medo, contraído por todos esses motivos, ele precisa ser derretido por uma força de conhecimento que às vezes as pessoas não querem, elas não se permitem. Então só ouvir dentro de uma entrevista, Gui, olha, você precisa agora adquirir essa mentalidade. Parece ser tão fácil falar para você, ó, pagar-se a si mesmo. Pagar-se a si mesmo. Ganhar mais do que gastar, né? Porque a pessoa fala assim, eu ganho pouco. Beleza. Se você, imagina, você recebe R$1.000 ali pelo teu serviço prestado. Você já determinou que 10% é para você comprar a sua liberdade, comprar o seu futuro, é para o teu eu do futuro. Você tem que viver com os 900. Você tem que enquadrar o teu padrão de vida dentro dos 900. Agora você vai ter que rebolar em torno disso. Você pode comer isso, você pode beber isso, você pode viajar, você pode fazer isso com os teus 900. Se enquadra, meu amigo, dentro disso. Porque os 10 você está comprando a tua liberdade. Lembra que o mês que vem você tem dividendo? Se você mudou essa chave e você exercitou isso durante 30 dias, né, os estudos dizem que um pouco mais ali de 20 dias repetindo uma prática, né, repetindo um hábito, aquilo se concretiza para você ter um comportamento mais, vamos dizer assim, automático. Então, esse é o meu maior desafio, a minha maior dor, é entender, e para o empresariado também, é trazer a mentalidade do empresário para uma visão estratégica, tática e operacional que se ajuste ao meio que ele está. Na maioria das vezes a gente enfrenta o quê? O desafio de uma empresa familiar, que às vezes a visão ali do empresário é só de ganhar o dinheiro, de ter ali o lucro líquido, mas tem uma série de pormenores que ele precisa olhar. Então esse é um desafio que eu também tenho aí no empresariado, né? Sensacional. Eu até vou incluir, a gente estava conversando nos bastidores aqui sobre alguns assuntos diversos, e tem uma frase que marca muito, né? Que é: tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então, claro, a partir do momento que você acaba ganhando mais, você vai querer ter alguns prêmios a mais, né? Só que será que esses prêmios são necessários agora? Né? Será que isso é passivo, ativo? Porque tem muita gente que não consegue ter essa distinção, né, do que é ativo e o que é passivo. E aí daqui a pouco eu devolvo a palavra para você poder complementar sobre isso. Mas um ponto importante tem muita coisa no nosso dia a dia que a gente faz no automático.
Então você para no posto de... Você saiu de casa, ligou o carro, viu que sua gasolina está acabando. Aí você vai, vou parar no posto abastecer. Aí você para no posto abastecer e fala assim, vou tomar um cafezinho. Aí você vai lá, toma um cafezinho. Beleza, chegou, parou no estacionamento da empresa, subiu. Passei pela banca ali. Vou comprar um jornal, vou pegar uma bala, um doce, alguma coisa. E aí você sobe pro escritório, né? Esses gastos, muitas vezes, não são considerados na sua planilha orçamentária, mas existe. Mas por que eles existem? Porque você criou aquele hábito automático de fazer de ter essas despesas, né? Então, acho que quando você começa a tomar controle ou deixar de ter ações do seu subconsciente e começar a ter ações com clareza, né, que são ações com consciência, né, que a gente diz, você consegue começar a ter uma redução de despesa, que antes você não via, porque se alguém perguntasse para você, mas você não consegue reduzir nada? Cara, não consigo, já estou no meu limite. Mas existem pequenos gastos que por estar no seu subconsciente você nem considera. Aí por que eu estou trazendo isso para você? Porque quando eu fiz a minha primeira consulta na Nutri, tem alimentos que eu adquiria, consumia durante o dia, que eu nem considerava como alimento, porque estava no meu subconsciente, né? E aí se você trazer isso para o seu financeiro, cabe igual, que é o que você falou. Eu acho que vale muito você começar a se questionar, ter clareza das suas ações e instalar novos hábitos. Consequentemente, depois de uns 30 ou até mais, 45 dias, você já tem um resultado diferente do que você tinha 30, 45 dias atrás. Sim. Né? É interessante, Gui, eu ouvi um tempo atrás uma pessoa falando sobre a doença do consumismo. Chamou até de doença, né? Eu até achei interessante. E a mulher, em um dado momento, ela chamou a atenção do marido porque que tinha algumas coisas em casa. E aí ele alertou ela e falou, foi você que comprou. Ela não se lembrava. Então, quer dizer, aquela compra foi algum tipo de impulso e ela logo identificou que ela estava com um problema de consumismo, né? E a gente, por volta e meia, a gente ouve, né, escuta aí de alguns amigos, né? Minha esposa gastou 14 mil de cartão de crédito esse mês e tal. Aí você fala, puxa, 14 mil, né? São coisas necessárias? Não, são faturas recorrentes, né? Você precisa de tudo isso, né? Você já está num momento que é interessante, então você tem que olhar o seguinte, viver alguns degraus abaixo e ter esse cuidado é importante. Porque, exemplo, se você recebeu uma promoção, eu mudei de cargo onde eu trabalho, eu recebi uma remuneração extra, e você já insere isso na tua qualidade de vida, eu vou mudar de apartamento, vou mudar num apartamento agora maior, com mais luxo, já no primeiro momento. E se no mês seguinte acontece um imprevisto, sei lá, e você é desligado dessa empresa? Você subiu o teu padrão de vida, está numa linha de consumo, e agora para você dar 2 passos para trás vai ficar mais difícil. É muito mais difícil, né? E você vai ter um desgaste emocional, né? E se você quer continuar adotando uma mentalidade de investir, de poupar e investir, pagando-se a si mesmo primeiro, você tem que entender que você tem que viver um degrau abaixo. Sim, sim. Tem um estudo que eu vi, que eu ouvi, né, uma pessoa que eu sigo, que eu tenho um apreço muito grande, que fala que mais de 60% da população brasileira tem o seu gasto relacionado com o seu emocional. Ou seja, ela acaba utilizando isso como escape. Sim. Então, passou por alguma dificuldade, vou comprar um chocolate, vou pedir uma pizza, vou para um bar beber. Então, é algo a se questionar, né? Sim. Trazer essa reflexão. Não estou falando que você não tem que ser assim, né? Todo mundo merece o seu prêmio, né, entre aspas, né? Mas até quanto isso prejudica o seu orçamento mensal? O ideal é você observar esses comportamentos e ter uma forma de apontamento de tudo isso. Ou um caderno, ou uma planilha, ou um Excel, computador, você anotar tudo que você está gastando. Tem pessoas que gostam de utilizar o cartão de crédito, além de você obter ali milhas e algumas vantagens, você consegue, através da fatura, num único controle no mês, sentar
relacionar tudo e ver o quanto você está gastando. E você mesmo colocar as travas de limite, porque aí você chegando naquele limite, você já não vai ter mais. Aí você já parte para o dinheiro físico. Então, você pode usar algumas estratégias para você também não cair num vício que já está muito automático, que depois você quando você vê, você só está sofrendo por aquele comportamento, entendeu? Sim, é uma forma. Sensacional. E toda pessoa que inicia o contato com você, aí já vamos olhar para o lado da pessoa física, ela passa por uma anamnese? A anamnese é interessante, hein? A gente é utilizado muito no meio médico, né? Para você entender ali a saúde da pessoa. E eu percebo, eu até faço uma crítica, hoje a gente tem uma gama de influenciadores no meio financeiro ou no meio de investimentos, que é bom, a gente tem que fomentar a saúde financeira, a educação financeira, mas me preocupa muito como é disseminado essa visão do investimento, né? Porque tudo, às vezes, é oportunidade ou é negócio. E quando é visto como negócio, você acaba induzindo as pessoas a práticas perigosas ou a decisões perigosas. Investir é algo muito sério, né? Você precisa entender vários pormenores. Então, o que eu vejo? Você tem plataformas hoje, noticiários, né, dentro de aplicativos de rede social, que diz lá, olha, carteira recomendada do mês. E aí segue. Aquele monte de ativos ou de opções. Só que toda pessoa é um ser individual. É um ser que tem as suas particularidades, dentro das suas capacidades, especificidade do quê? O Guilherme, ele tem X anos de idade, ele já tem um patrimônio que de repente é proveniente de uma herança, ele trabalha e ganha X. Então, dentro de toda essa análise ampla, eu vou definir o perfil de investidor. Eu preciso trazer um monte de questões para o Guilherme trazendo essas respostas, nós vamos ali definir uma estratégia baseada no teu perfil. Porque eu tenho clientes que ele já tem por volta de 1 milhão, mas mais de 80% da carteira dele está em renda fixa. É a estratégia do Marconi? Não. É o perfil. É o perfil dele. Então, eu tenho que respeitar. É uma linha muito tênue entre eu respeitar a estratégia que eu gostaria de entregar para ele e o perfil que ele tem. Ele não consegue suportar emocionalmente ver volatilidade do ativo. Sim, não, eu perguntei isso justamente porque na semana passada eu vi uma publicação onde a pessoa comentava para pagar um valor mensal e ela vai ter acesso à recomendação de alguns ativos. E aí faz total sentido o que você falou. Você precisa entender qual é o perfil da pessoa, qual é o objetivo dela, né? Aí sim você traçar a caminhada, porque cada pessoa tem o seu objetivo, né? Cada um tem um sonho, né? É aquilo que eu sempre falo, sucesso é mapa, né? Cada um tem o seu sucesso, cada um tem o seu mapa, né? Sua visão de mundo, né? Então não dá para você vender um produto desse generalizado, porque talvez seja bom para o João, mas não é bom para Pedro, né? Verdade. Você precisa, como uma nutricionista, se você sentar com uma nutricionista, ela vai entender quais são os teus alimentos, ela vai fazer um exame para ver teu índice de gordura, e ela vai trazer uma estratégia alimentar para você de acordo com o teu perfil de gasto calórico. Exemplo, no teu caso, Guilherme pratica corrida de rua. Ela já sabe o quanto você gasta, sua taxa basal. Sim. E a partir daí, onde você quer chegar, quais os seus objetivos, e ela traz o tanto que eu tenho tanto que você tem que consumir e ingerir. Exato. Na qualificação ali dos alimentos. Isso eu falo um pouquinho ainda de traquejo, porque eu fiz enfermagem, eu ainda entendo um pouquinho de nutrição. Eu tive essa disciplina. E quando a gente fala da parte física, é da mesma forma. É da mesma forma. O médico ele vai te receitar ali uma série de repente, medicamentos para tratar alguma deficiência que você tem no organismo, né? E na saúde financeira, da mesma forma, você tem que primeiro corrigir problemas de endividamento. Quais são os caminhos? Parar de gastar. Deixar de ser consumista. Deixar de ser consumista, ser ajustado, ganhar mais às vezes,
ajustar para... Por quê? Será que a forma que você está fazendo para ganhar é a mais eficiente? Dá para potencializar? Dá para ter várias fontes de renda? Dá para desenvolver o empreendedorismo? Beleza, vamos trabalhar essa vertente. Ah, Marconi, você ajuda nisso também? Se você quiser e precisar, eu ajudo nisso também. E aí você vai entender os caminhos para você organizar suas contas, onde investir, e aí você começa o processo de se preparar para o futuro. É muito importante ter esse papel do mentor, né? O mentor ele vai acabar dando algumas orientações que estão no nosso ponto cego. Acho que a gente tem tanta preocupação diária, né? Que às vezes acaba passando batido alguns insights, alguma forma de visão de mundo, né? Então eu compartilho muito desse sentimento de que todo mundo precisa de um coach, todo mundo precisa de um mentor, todo mundo precisa de um psicólogo, que isso acaba contribuindo bastante. Sim. E meu amigo, a gente já deve estar caminhando aí pro final. Tem alguma mensagem que você gostaria de compartilhar aí com a galera antes de eu fazer minha pergunta de ouro? Olha, Gui, eu acho que a mensagem é não depender, né, do INSS. O INSS, ele reflete, se você olhar pela sigla, né, isso não será suficiente. Não será mesmo, né? Se tem algo que me preocupa, eu falo muito no primeiro livro sobre isso, é que a projeção para os próximos 30 anos é de um Brasil, uma população mais envelhecida. Se nós não tivermos uma reestruturação política de visão, de realmente olhar para o lado social e educacional, nós vamos ter uma pobreza muito grande. Então a gente tem que se preocupar com isso, e você começa a se preocupar com isso através da educação financeira, tá? Pense nisso. O mercado de capitais é uma das portas. Investir em ações é a possibilidade de você multiplicar o teu patrimônio de forma muito rápida. A gente poderia citar aqui vários ativos. Se eu pegar um ativo apenas, eu poderia falar de todos os ativos da minha carteira. Mas se eu falar aqui de 2 ativos rapidamente, igual a Prio 3, é um ativo que na sua característica é uma empresa ali voltado para o setor de minério, de combustível, de petróleo, tá? Mas que ela não tem uma característica de pagar dividendo, ela não distribui dividendo. Onde está a força dela? Ela está reinvestindo esse dividendo e ela está entregando valorização. No último ano, ela está negativa, ela desvalorizou 12%. Imagina só, quem está em 12 meses investindo nela, teoricamente vê desvalorizar o papel. Mas num horizonte de 2 anos, tem uma valorização de 6,91%. Num período mais estendido de 5 anos, ela valorizou 923%. Nossa Senhora. Quem tem investimento com ela em 10 anos, valorizou 4.326%. O que isso significa? Que se você tivesse colocado ali R$1.000 nela, em 10 anos, esses R$1.000 se tornou R$43.000. Nossa, imagine. Aconteceu isso com Vale, aconteceu isso com o Banco do Brasil, com muitos outros ativos ao longo de muitos anos. Então, eu digo para vocês, o mercado de capitais, se você souber onde investir, o momento de comprar, entendendo se o preço do ativo está bom, você tem a possibilidade de buscar alcançar a tua liberdade financeira e trazer mais paz para a tua família, para o teu entorno e ajudar as pessoas. E para as próximas gerações também, né? E para as próximas gerações. E aí você comentou que há 2 anos, só incluindo, né? Você comentou que 1 ano atrás ela estaria negativa. Mas é importante frisar que é negativa só se você realizar. Você só perderia esse dinheiro se você tivesse feito a venda do papel. Né? Se você permanecer com ele, vai gerar essa valorização maravilhosa que você comentou de 4.300%, né, por cento. Isso, exatamente. Então, agora você imagina, ela desvalorizou nos últimos 12 meses 12%, 1% ao mês. Ah, não vai cair mais? Ela pode cair mais. Ela pode desvalorizar mais? Pode. Você está perdendo? Não, você não está perdendo, porque você não vendeu as suas cotas. Ah, ela não tem um risco de virar pó, de perder tudo. Por isso que você tem que entender a empresa no todo. Esse é o trabalho que eu faço.
eu olho os fundamentos da empresa, vejo por que ela desvalorizou e eu respondo para mim, é interessante continuar comprando? Ela atende o meu perfil como investidor? Ela atende o perfil do Guilherme? Igual na sua carteira, né, eu faço gestão da sua carteira, sim, você não tem PRIO. Por quê? Não é o perfil do Guilherme. O perfil dele é um perfil de renda passiva. Mas, para quem busca uma operação de swing trade, e eu quero multiplicar ela ali no médio prazo, ali é coisa de um ano e meio, ela é um ótimo papel. Eu tenho estômago para esperar esse crescimento. Então, é isso que tem que ser observado. E é essa mensagem, Gui. Comecem a pensar nessa mudança de mentalidade, pagar-se a si mesmo, comece ainda que seja com R$100. Maravilhoso, maravilhoso. Galera, vamos compartilhar esse podcast com seus amigos. Pode ter certeza que tem vários jovens aí que estão buscando conhecimento, desenvolvimento, buscar a parte financeira o quanto antes melhor. Né? Imagina aquela criança ali, aquele garoto jovem com 14, 15 anos começando a investir, né? Com 30 anos ela já vai estar percorrido um caminho maravilhoso. E para mais renda, e para o Marconi, primeiro respondo para o Marconi. Marconi, como que você se vê há 5 anos, daqui 5 anos, e os seus negócios, sua empresa? Olha, Gui, daqui 5 anos, eu fiz uma projeção dentro de uma planilha de Excel, e eu projeto um crescimento ali de eu poder ter uma veia educacional muito mais ampla, nacional e internacional, alcançando... Hoje eu já tenho alguns clientes fora do país, mas eu quero ampliar isso ao ponto de eu, em algum momento, entregar imersões, entregar palestras. Daqui 5 anos eu quero já ter palestrado em vários estados, em vários estados desse Brasil e até fora do Brasil, com projetos sólidos, né, com plataformas que ajudam as pessoas a entender, né, a educação financeira como algo importante, levar isso para as escolas, de repente escolas públicas, escolas da prefeitura, fazer algum trabalho social nesse sentido. Eu quero estar com algumas empresas dentro do mercado imobiliário, voltado aí para empreendimentos, né, para lançamentos, para leilões, para alavancagem dentro de consórcios de uma forma bem estruturada. Então, uma gama de negócios dentro de uma veia assim, empresarial ampla para realmente exercer o equity, né? Sensacional, muito bom, muito bom. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Isso aí. Quando você tem o seu objetivo claro, definido, você já traça o passo a passo, né? A caminhada, ele acontece, é questão de tempo. Isso aí. Estaremos juntos nessa, com certeza, né? E esperamos que cada pessoa que está nos ouvindo possa tomar para si bons projetos, colocar numa esteira para acontecer. Porque entre você pensar, desejar e realizar é ação. O sucesso de amanhã ele começa hoje. O que eu preciso fazer no meu hoje? Qual que é a matéria-prima do meu amanhã? O que combina as realizações do meu futuro? Qual que é essa engrenagem dos meus sonhos? É a ação. Tem uma frase que eu uso sempre, né? A ação é a chave para o sucesso, né? Então, a partir do momento que você tem ciência que você é responsável pelo seu futuro e tudo aquilo que você vai conquistar, só depende disso, você agir, né? Você tirar de um sonho, de um papel ou de uma expectativa e trazer isso em realidade, com pequenas ações. Você não precisa sonhar grande, comece a sonhar pequeno, né? Mas aí você precisa ter ação. Ação que vai ser a diferença para você chegar nesse sonho. Então é isso, pessoal. Compartilha com a família, grupo de amigos, futebol, sobrinho. Pode ter certeza que tem muita gente que quer sair dessa... construir um mundo melhor, né? Um futuro melhor, ter uma estrutura, uma base, um patrimônio. E tudo isso começa empreendendo, trabalhando, ganhando mais do que gastando e investindo. Eu também quero deixar aqui meu agradecimento a todos, dizer que eu sou muito grato aí pelo nosso projeto, por quanto a gente pode contribuir, queremos cada vez mais contribuir com vocês, que no próximo episódio você possa estar conosco
e também indicando aí o Comente Podcast. Obrigado, Gui. Forte abraço, pessoal. Fica com Deus. Até a próxima.